a transmissão ocorrendo normalmente. Muito bem, cumprimente a pessoa que está do seu lado, diga a ela boa noite, que o Senhor fale contigo a partir de agora. Pode falar isso para a pessoa que está com você? Hoje à tarde eu preparei um sermão que, enquanto eu estava preparando, eu corri o risco de talvez me tornar repetitivo com a mensagem. Porque eu já preguei sobre este texto bíblico, pelo menos enquanto eu estou lembrado, aqui na igreja 2 vezes, e fiz um casamento com esse texto bíblico, que vocês estavam presentes, a grande maioria de vocês. O casamento dos nossos queridos Jonathan e Rafaela foi com base nesse texto bíblico que nós vamos ler nesse momento e discorrer a mensagem através dele. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria orar com você mais uma vez para que o Senhor que seja o pregador, para que ele nos mantenha concentrados na mensagem e que a mensagem de fato venha fazer a diferença essa semana que está começando para cada um de nós. Então, assim como você está, vamos fechar nossos olhos e conversar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai que habita nos céus, muito obrigado porque o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Obrigado, Senhor Deus, porque não precisamos temer se Tu vai à nossa frente. Obrigado, nosso Deus, porque não somos mais um na multidão, mas somos únicos diante dos Teus olhos. E o Senhor tem a atenção não dividida com todos, mas concentrada em cada um de forma individual. Obrigado porque o Senhor tem particular atenção dedicada a mim e dedicada aos meus irmãos. Isso quer dizer que a mensagem que nós vamos ouvir nessa noite, ela vai ser uma mensagem que será dada a mim e que será dada também aos meus irmãos. Obrigado porque aquilo que a Simara falou aqui à frente é que o Senhor transforma. Mesmo sendo quem nós somos, mesmo tendo a natureza que temos, o Senhor é capaz de nos dar a vitória sobre a velha natureza e fazer com que a nova natureza impere, seja aquela que governe as nossas vidas. Quando Paulo diz, quem me livrará do corpo que me leva a essa morte? Ele está dizendo que a nossa natureza pecaminosa muitas vezes vence, mas aí ele termina a frase dizendo que graças ao nosso Deus por Cristo Jesus, se estivermos unidos contigo, com toda certeza, a vitória que Cristo teve, nós também teremos. Então nós louvamos o teu nome porque aqui estamos para abrir tua palavra e por ela sermos fortalecidos a fim de que venhamos ser vitoriosos. Por isso fala ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 2. Está então aí o texto que eu mencionei a vocês, que já preguei algumas vezes sobre este milagre, um dos milagres registrados no Evangelho de João. E não por coincidência, e a gente vai entender um pouquinho mais isso hoje, o primeiro milagre realizado pela pessoa maravilhosa de Jesus. Tem muitas coisas que podemos trabalhar em cima deste milagre, desta atuação poderosa de Deus na vida de um casal, mas a gente pode aplicar isso de diferentes formas na minha vida e na sua vida, ainda que não sejamos casais, que não sejamos família. O texto, a partir do capítulo 2, a partir do verso 1 de João, nos diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus foi também convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas de água. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior.
Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Há aqui várias nuances e vários princípios, várias aplicações que eu e você poderíamos tirar dessa passagem que acabamos de ler. Um dos milagres mais conhecidos da pessoa de Jesus. E aqui o verso 11 acaba declarando que este milagre ele foi proposital. A intenção de Jesus não era só abençoar o casal que estava ali. Jesus faz o milagre que fez porque ele tinha um objetivo. O verso 11, leia mais uma vez comigo, diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. O propósito de Jesus em fazer o milagre que fez na vida daquele casal, naquele casamento, naquela cerimônia, era justamente fazer com que os discípulos que estavam acompanhando ele pudessem crer nele. Então, talvez, preste bem atenção na primeira frase que eu quero falar para você. Das muitas que talvez eu vá utilizar aqui, movido pelo Espírito Santo, para que você possa entender o que Deus é capaz de fazer. O Senhor Jesus, ele é um Deus de milagres. O Senhor Jesus, ele é um Deus poderoso. O Senhor Jesus pode fazer milagres, mas só fará milagres com um propósito. E o propósito não é nos fazer felizes, não é nos favorecer. O propósito é fortalecer a nossa crença nele. Nunca o contrário. Nunca. Agora, do verso 1 até o verso 3, eu quero ler com você mais uma vez, porque tem um detalhe que não pode passar despercebido nesse texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Verso 2, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado para aquele casamento, é o que o texto está dizendo aqui. Ele não apareceu lá por acaso, ele também não foi àquele casamento de penetra, porque a mãe dele estava lá, então, minha mãe está aqui, então eu vou ir. Não, o texto é claríssimo e enfatiza o fato de Jesus e os seus discípulos serem convidados. Então, ele foi convidado porque ele já fazia parte do convívio daqueles que estavam ali celebrando aquela união daquele casal. E ele já fazia parte da vida daquele casal. Interessante que poderiam o casal e os familiares do casal que ali estavam reunidos para celebrar, poderiam tomar a seguinte conclusão: não, Jesus é chato demais, não, Jesus é assim ou Jesus é assado, vamos deixar Jesus de fora. Não fizeram isso. Jesus fazia parte do convívio deles, e mesmo fazendo parte do convívio deles, um momento tão especial, tão particular, aonde a gente escolhe quem vai fazer parte, eles falaram assim: Jesus não pode faltar. Olha que interessante. Então aqui fica claro que a decisão de ter a presença de Jesus foi fruto de uma escolha consciente daquela família, daquelas pessoas. Foi isso que aconteceu ali. Assim como os noivos de Caná da Galileia, nós precisamos abrir as portas do nosso lar, do nosso casamento, da nossa vida, para Jesus fazer parte em todos os momentos, até mesmo nos momentos mais íntimos, mais particulares, onde a gente pode e realmente deve escolher. A gente tem que falar assim: Jesus não pode ficar fora disso. Jesus não vai invadir a minha vida e a sua vida. Ele precisa que eu e você venhamos abrir as portas do nosso coração para que ele entre. É um casamento com Cristo, onde ele se torna o centro e se torna forte. Em minha vida e na sua vida também fará de mim e de você pessoas fortes em meio a qualquer tipo de tempestade. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Aqui tem um texto que diz exatamente isso que eu acabei de falar para você. Apocalipse capítulo 3, você conhece esse texto de cor. O verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse, muito conhecido pela maioria de nós, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O texto é claríssimo ao dizer que Jesus, ele espera um convite meu e seu, da mesma forma como ele foi convidado para estar naquela união de casamento, naquela festa de casamento.
E hoje o Senhor Jesus espera fazer parte da minha vida e da sua em todos os momentos. No Desejado de Todas as Nações, na página 144, diz assim: a presença de Cristo na festa foi uma lição de amor e interesse divinos. Ele se compraz em estar com os que o amam, alegrando-se em compartilhar seus momentos de felicidade. Ao honrar aquele casamento com a sua presença, ele desejava dizer que reconhece o casamento como uma instituição divina, digna de sua bênção e presença constante. Então veja, ali ao fazer parte daquela união, ao estar naquele casamento, naquela celebração, ao ser convidado e ele fazendo presente, ele está dizendo o seguinte: eu vou abençoar. Então ele faz o milagre que faz e ele dá início aos seus prodígios e sinais descritos no livro de João, no Evangelho de João, é claro, para que quem está com ele creia no que ele é capaz de fazer. É esse o principal objetivo dele. Só que aqui, claro, o texto está dizendo, e o Desejado também enfatiza isso, pelo fato dele ter sido convidado e dele estar presente, ele abençoa. Outra frase que eu quero que você preste muita atenção. É impossível que a presença do Senhor Jesus não traga nenhuma bênção quando ele está. Quando ele está, sempre haverá bênçãos. Sempre, sempre. No capítulo 2 de João, volta para lá onde nós estávamos lendo, eu sei que você está em Apocalipse agora. João capítulo 2, nós vamos ler agora o verso 3 em diante, nós paramos no verso 3. É dito o seguinte, João capítulo 2, verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja, a intenção do texto é dizer que Jesus ele estava a par do que estava acontecendo. Quando Maria chega para Jesus e diz assim: não tem mais vinho, e ele responde da forma como você acabou de ler: mulher, que tenho eu contigo, dá a intenção, dá a sensação na nossa linguagem de que Jesus está sendo o quê? Grosseiro com a mãe. Estúpido. É ou não é? Mas não é isso. Dentro do contexto, dentro do conceito hebraico e judaico, essa expressão que tenho eu contigo determina quem é de maior importância diante do outro. Ela estava diante de Jesus determinando o que Jesus precisava fazer. Ela estava alertando Jesus o que tinha acontecido e determinando o que ele precisava fazer. Então ele diz assim, como quem está falando em outras palavras, não dessa que a gente acabou de ler, mas ele está dizendo assim: eu sei o que está acontecendo e pode deixar que eu vou fazer as coisas mudarem. Você está entendendo? Quando ele usa a expressão que tenho eu contigo, ele está determinando que ele está acima dela e que ele sabe o que está acontecendo diante da informação que ela está passando para ele. Aí ele diz assim: a minha hora ainda não é chegada. Em outras palavras, ele está falando assim: eu sei o que está acontecendo, eu vou resolver na hora certa. Interessante que Jesus foi convidado para fazer parte daquela cerimônia, Jesus foi convidado para estar com aquela família, Jesus estava naquele casamento, estava com aquele casal, fazia parte do convívio daquelas pessoas, mas o texto deixa muito claro que surgiu um problema. Então aqui vai outra frase: a presença de Jesus na minha vida e na sua não é a garantia de que problemas não virão. Se a gente pensa que seguir a Jesus e entrar para uma igreja é a garantia de que tudo vai dar certo daqui por diante e as coisas vão ficar fáceis, você pode ter a certeza absoluta que os problemas certamente virão. Certamente. Aliás, o Senhor Jesus já disse em sua palavra: eu não vim trazer paz, eu vim fazer guerra. Eu vim trazer discórdia. E muitas vezes ele diz assim: eu vim para trazer a tempestade. Só que eu posso acalmar a tempestade, eu posso dar a vitória, eu posso dar as armas certas para você vencer. E aqui o texto do Senhor Jesus, ele está claramente dizendo para mim e para você: eu sei que tem problema, eu faço parte da vida de vocês, eu estou no casamento, eu estou na escola, eu estou no trabalho, eu estou junto com vocês, tenho problema, só que eu estou vendo tudo acontecendo, eu sou maior que você, eu sei o que fazer, e não é chegada a minha hora, quando for chegada a minha hora, eu vou fazer. É isso que o texto está ensinando. Tanto é essa a explicação
que logo em seguida o verso bíblico diz que Maria olha para os serventes, para os empregados da cerimônia e diz assim: façam tudo o que ele vos mandar. Veja, ela entende quem ela é e ela entende então quem Jesus é e fala assim: tá bom, então faça o que ele disser. Exatamente assim que acontece. Mesmo como Jesus, com Jesus presente, o vinho acaba nessa cerimônia. Isso nos ensina que as dificuldades acontecem mesmo quando Cristo está conosco. E mais, a hora de Deus agir nem sempre é a nossa hora. Maria percebe o problema, mas Jesus conhece o tempo certo de agir. Olha que interessante. Às vezes esperamos respostas imediatas, mas a hora de Deus é perfeita, ainda que nos pareça tardia. Jesus não age por pressão. Olha que forte essa frase. Vida na sua. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No Salmo 40, o verso 1. Salmo 40, o verso 1, se você quiser acompanhar. Salmo 40, o verso 1. Nos diz o seguinte: postura que eu e você devemos de ter diante dessa situação. Então, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então, Deus me ouve, se inclina, diz a palavra de Deus. Você consegue imaginar que quando você dobra os seus joelhos, quando você está elevando o seu pensamento ao céu, ao trono de Deus, ele faz isso aqui, ó, para ouvir você? O texto é claríssimo, ele se inclina para te ouvir. Sabe, é aquela frase do Luiz Gonçalves, quando a gente está lá na TV Novo Tempo, né? Ele chega mais perto para poder te dar atenção. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas mesmo ele fazendo isso, o texto aqui diz assim: espera confiantemente. Mas espera. A promessa de Deus vai ser realizada. Ele vai atender você no tempo certo. No livro Vida de Jesus, na página 29, diz assim: ao realizar seu primeiro milagre lá naquele casamento em Caná da Galileia, Jesus não somente supriu uma necessidade física, mas revelou o caráter do seu ministério. Ele veio para trazer abundância aonde havia escassez, alegria aonde havia frustração e luz aonde havia trevas. Ainda hoje em nossos lares, se o convidarmos e confiarmos no seu tempo, ele realizará milagres silenciosos e poderosos. Eu vou falar para você de novo essa frase. Ainda hoje em nossos lares, se o convidarmos e confiarmos no seu tempo, o que diz o texto aqui? Ele realizará milagres silenciosos e poderosos. O que é um milagre silencioso e poderoso? Deixa eu te perguntar uma coisa: como foi seu domingo? O meu domingo foi ótimo. As pessoas que eu mais amo estavam todas reunidas. Hoje fizemos um churrasco, comemoramos o aniversário do meu pai, 71 anos de idade. Isso é um milagre. Estão lá os dois velhinhos exaustos dentro de casa. Os netos na volta, os filhos do Rui. Eu estava lá. As pessoas que eles gostam estavam lá. Isso é um milagre. Você estar aqui é um milagre. Antes de vir para cá, eu estava pensando o seguinte: tem tanta gente que está numa cama de um hospital querendo estar na igreja. Nós estamos aqui, que privilégio tremendo para aqueles que estão assistindo em casa. Tem tanta gente que poderia e está esperando por uma palavra de conforto, mas você está aqui ouvindo a palavra de conforto, tem o privilégio de, no conforto da tua casa, ouvir pelo celular, pela televisão. Olha, são milagres silenciosos e poderosos, mas que a gente não percebe. Passa despercebido. Veja, amanhã a gente pensa assim, segunda-feira. Ai, tem que trabalhar. Ai, tem que ir para a faculdade. Ai, porque tem... Mas tem tanta gente que está se esforçando tanto para conseguir um trabalho, que está se esforçando tanto para passar nas provas do ensino médio, para poder entrar para uma faculdade.
Olha que interessante. Tem tanta gente querendo o que a gente tem. E Deus abençoou e nos deu. Nos deu até de forma que a gente não esperava. Pensa, 5 anos atrás, o que você estaria fazendo? O que você planejou e como está sendo hoje? Vou ler mais uma vez. Ainda hoje em nossos lares, se o convidarmos e confiarmos no seu tempo, Ele realizará milagres silenciosos e poderosos. Que tremenda frase. No capítulo 2 de João, abra lá sua Bíblia mais uma vez. A partir do verso 6, o texto bíblico diz o seguinte: estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e disse-lhes: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O vinho que Jesus produziu foi melhor que o primeiro. Jesus nunca fez apenas o necessário por mim e por você. Nunca fez. Nunca. Ele sempre excede as nossas expectativas. Sempre. Esse é o nosso Deus. Ele faz sim o que nós queremos. Mas na grande maioria das vezes, quando Ele age no tempo dEle, Ele excede tudo aquilo que nós pedimos. Ele excede as nossas expectativas. Quando entregamos o controle da nossa família, da nossa vida, do nosso casamento, da nossa vida nas mãos do Senhor, Ele não nos dá apenas um jeito de sobreviver. Ele oferece uma vida em abundância. Não é o básico que Ele nos dá. É uma vida em abundância em todos os sentidos. Lembro de João 10:10, que diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância, vida plena. A resposta de Jesus sempre ultrapassa aquilo que pedimos ou que imaginamos. Em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9, se você quiser abrir, pode abrir o texto lá. Você conhece, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o nosso Deus. Você pode sim fazer planos, mas certamente os planos de Deus vão superar os seus. Certamente. Eu queria ler com você Efésios 3. Efésios 3. Esse aqui é o último texto que nós vamos ler. Efésios 3. O verso 20 é o verso que eu quero meditar com você. Efésios 3, o verso 20. Olha quantas lições nós aprendemos com um milagre. Efésios 3, o verso 20. O texto, o Senhor, pro meu e pro teu coração, Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então pensa, Jesus na sua vida não é a garantia de que não haverá problemas. Talvez você esteja com um agora. Se você não estiver com nenhum agora, talvez algum se apresente na sua vida ao longo dessa semana. Se minha mãe estivesse aqui, ela diria assim: está amarrado. Em nome de Jesus, ela falaria. Mas a gente está livre de enfrentar problemas? Nem um pouco. Mas diante dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos que podem aparecer para mim e para você, Jesus ele promete uma solução, não a tua solução. Não a tua resposta. Não o que você quer que ele faça. Mas o que ele vai fazer com o propósito dele para estabelecer aquilo que ele propôs para a minha vida e para a tua vida. E o texto aqui de Efésios 3, o verso 20, é claríssimo. Ele vai nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas se ele fizer parte da minha vida e da sua vida. No Desejado de Todas as Nações, na página 145, diz assim: o primeiro milagre de Jesus foi um ato simbólico do que ele deseja realizar em toda casa, em todo lar.
água comum da rotina do dia a dia, quando tocada por Ele, torna-se vinho novo de alegria e de graça. Com Cristo, o começo pode ser humilde, mas o fim será glorioso. Ele guarda o melhor para o final. Que tremendo, que tremendo. Então você conhece muito bem o texto. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Amém. O mais Ele vai fazer. Convide Ele para fazer parte da sua vida, nos pequenos detalhes, no dia a dia, nos momentos mais importantes, nos momentos escondidos. Convide Ele para estar com você. Vai ter problema? Vai. Mas vai ter resposta. No tempo dele. Talvez no teu. Mas no tempo dele vai ser melhor ainda do que no teu. Olha que tremenda mensagem ouvimos hoje. Sabe o que você ouviu hoje, resumidamente, desde o primeiro hino que você cantou até agora? Deus é maior do que tudo. Não há o que temer se Ele estiver na sua vida. Não há ninguém igual a você e Ele te olha e te ama assim como é você. Mesmo tendo a natureza que você tem, que eu tenho, Ele, por meio de Jesus, quer mudar a sua vida, a sua história, a sua natureza. E estando na tua vida não é a garantia de que não haverá problemas. Mas havendo os problemas, como nós acabamos de ver aqui, Ele trará a solução. A solução dele é a melhor. E muito, muito melhor do que aquilo que você pensa, imagina e pede para você mesmo. Tudo que você precisa é mantê-lo na sua vida. Do início ao fim deste culto, foi Deus dizendo o que quer fazer na tua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração, entregando nossa vida nas mãos poderosas de Deus e pedindo: Senhor, se é isso que Tu queres fazer, por favor, realiza os Teus propósitos na minha vida. Me dá uma boa semana, abençoa os meus projetos, os meus sonhos, os meus trabalhos. Esteja à frente nas minhas decisões, me dando sabedoria. Peça isso para Deus. E se Ele for à frente, Ele com toda certeza vai fazer aquilo que eu li anteriormente. Ele realizará milagres silenciosos e poderosos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom sentir a atmosfera do céu circundando cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque temos esse refúgio em meio às dificuldades, em meio à tempestade. Podemos estar contigo e temos livre acesso ao céu. Pela fé estamos ao teu lado. Que o Senhor não se afaste de nós. Que o Senhor esteja conosco e ainda que as dificuldades nos assolem ao longo dessa semana, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos ajude a esperar confiantemente em Ti. Porque Tu tens o melhor para nós. Tens o melhor para nós. Por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos. O texto da irmã White diz que mesmo uma coisa mais comum do dia a dia, quando tocada por Ti, torna-se o melhor. O começo pode ser humilde, mas o fim vai ser glorioso. Por isso, Pai querido, nós queremos confiar nessa promessa, nos entregar nas Tuas mãos e pedir para que essa semana o Senhor esteja à frente da nossa vida. Abençoe a cada um de nós que aqui está, aqueles que estão nos assistindo em casa. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.